Você já se perguntou como surgiu o universo e como, consequentemente, os elementos químicos? Isso é bastante interessante, porque a gente costuma imaginar que o Big Bang foi uma grande explosão. E quando ocorre então essa explosão, você tem a formação dos planetas, das estrelas, né? Então é como se fosse um bilhar e que você bate a bola central e espalha tudo, né? Mas não é bem assim, tá, gente? O que aconteceu na realidade é que a gente tinha, muito provavelmente, a matéria numa forma que talvez não seja tão compreensível pra gente. Por quê? Porque ela não se comportava de uma forma tátil. Então ela se encontrava na forma de uma densidade, tá? Então é quando a gente fala, por exemplo, de átomo, a gente fala de uma densidade eletrônica, a gente fala de uma densidade de partículas. Então a gente tem ali uma densidade, é como se fosse uma nuvem de matéria. Então a gente não pode imaginar que havia ali algo tátil. Não tinha pedaço de rocha, não era uma espécie de um metal líquido, mas era uma densidade de matéria. Algo que talvez não seja tão compreensível a princípio. Por isso que a gente estuda, por exemplo, o que é a matéria escura. Tá? Por quê? Porque não é uma coisa que a gente consegue entrar em contato. Não é algo que a gente consegue tocar. Então, no início, você tinha essa matéria nessa forma. E com o passar do tempo, essa matéria começou a se acumular numa determinada região e não ocorreu bem uma explosão, mas sim uma expansão muito rápida. E quando você tem então essa expansão muito rápida, você tem um processo de aquecimento do sistema. Então o sistema ele havia armazenado energia, então ele estava armazenando energia, até que chega um ponto que se tem um processo exotérmico, então uma expansão muito grande. E nessa expansão muito grande, o que a gente tem nos primeiros instantes é a formação de núcleos protônicos. O que são núcleos protônicos? São apenas prótons. Então você tem o surgimento da partícula, do próton, né? Se vocês tiverem interesse sobre isso, tem até um vídeo aqui que eu falo sobre partículas, as 17 partículas principais, e a gente vê que o próton, ele não é bem uma partícula única, ele é formado por outras partículas. Então ele é formado por quarks. Então você tem o quarks up e quarks down para formar ele. No total são 3 quarks. 3 quarks especificamente, 2 up e 1 down. E junto deles, para manter essa partícula existente, você tem também a presença do gluon, tá? Mas só que o gluon é um bóson e ele não é ainda uma coisa provada. Acredita-se que ele exista, porque se não existir, não tem o que mantém esses quarks unidos para formar o próton. Tudo bem? Então, é uma coisa um pouco mais complexa. Não é simplesmente uma explosão que joga partículas para todos os lados. Não, você tem ali a formação dessas partículas que vão dar origem ao próton. E elas são formadas do quê? São formadas por outras partículas, né? E ainda você tem essa questão de uma partícula teórica chamada gluon. Não é à toa que chama gluon, né? Glue, em inglês, é cola. Então ele funciona como se fosse uma cola. E essa cola, na realidade, é como se fosse uma mola. Então você tem as 3 partículas juntas e elas não se separam porque tem uma espécie de uma mola. Isso daí é a chamada força forte que mantém isso. A gente tem 4 forças no universo: força forte, força fraca, o eletromagnetismo e também a força gravitacional. A força gravitacional é a mais fraca delas, na realidade, mas ela tem uma expansão relativamente grande. Ela consegue influenciar uma distância grande, vamos utilizar essa ideia, né? Já a força forte, ela fica dentro do quê? Do núcleo protônico, né? Então você tem ali dentro do próton, como eu falei, essas partículas, os quarks, e ajuda então a manter ali. Então você tem os gluons sendo, vamos dizer, agentes da força forte. Então ela ajuda a manter ali, mas é uma coisa assim somente particular, somente em partículas que a força forte ela atua, tudo bem? Então, para a gente começar a entender o que são os elementos químicos, a gente tem que entender essas características mais singulares, mais
básicas das partículas, né? Uma vez que os átomos eles vão ser formados por partículas. Então a gente tem a ideia já de como se formam os prótons. E o grande problema disso é que levou algum certo tempo, isso daí a nível de universo é questão de segundos, né? São 380 mil anos, tá? Para quê? Para ocorrer uma diminuição da temperatura, ou seja, o que a gente entende como temperatura? Temperatura você não entende como quente ou frio, você entende como agitação de partículas. Então você tem as partículas ali vibrando, então elas precisam parar de vibrar para começar a se aglomerar. Então, o universo ele começa a ter uma diminuição da temperatura e dessa forma, então, algumas partículas começam a se juntar. Algumas dessas partículas são férmions. Então, são partículas bem fundamentais mesmo, muito pequenas, em comparado até com o próton. Essas partículas são os elétrons. Então você tem ali os prótons e você tem esses elétrons. Com essa diminuição de temperatura foi possível com que alguns desses prótons também se juntassem, formando núcleos um pouco mais densos. Então os primeiros átomos que se formaram foram quais? Foram os átomos de hidrogênio, ou seja, um próton. E com a diminuição da temperatura houve a aproximação de férmions, no caso elétrons, e também o que nós conhecemos como hélio, né? Então você tem dois prótons se juntando ali, né? Então você tem o que? Você tem a necessidade de conseguir fazer a fusão de átomos de hidrogênio para gerar o hélio, tudo bem? Então isso começa a formar uma grande quantidade de matéria, agora uma matéria que a gente pode dizer que é tangível, tá? Então começa a se formar isso. Hoje, todo o universo, tá? A grande parte dele é formado por hidrogênio. Em torno de 70% de todo o universo é formado por hidrogênio, tá? Na realidade é bem mais do que isso, tá, gente? É 98%, mas hidrogênio em aspecto tátil. A outra parte do hidrogênio, que seria quase 30%, né? Ele se encontra, por exemplo, em núcleos de estrelas e tal, passando por um processo de quebra, né? Então você tem, por exemplo, átomos de hélio, você pode quebrar ou fundir, né? Então você usa o hidrogênio para isso, tá? E aí o que acontece? Por alguns bilhões de anos, né? É porque o universo tem em torno de quase 14 bilhões, mas esse quase a nível de bilhão é muita coisa. Então vamos dizer que o universo tem em torno de 13,7 bilhões de anos. Não vamos arredondar para 14, tá? Então 13,7 bilhões de anos. Alguns bilhões de anos você teve ainda esse processo de formação de núcleos, tá? Então você tem a formação de hidrogênio, em grande maioria, hélio e também você tem a formação do lítio, tá? O lítio é um metal alcalino que tem no núcleo dele 3 prótons, tá? Então são os elementos químicos mais simples de todos: hidrogênio, hélio e lítio. Então você tinha isso daí no universo. Com o passar do tempo, essa matéria ela começa a se aglomerar. E conforme ela começa a se aglomerar, o que acontece? Você começa a formar núcleos de estrelas. Então, conforme você atrai hidrogênio, hélio, lítio, e eles vão se aglomerando numa região do espaço, você começa a ter a influência, como eu disse, de uma das 4 forças, que é a força gravitacional. Conforme você tem a adição de matéria, a força gravitacional ela vai agindo cada vez mais forte, uma vez que matéria atrai matéria. Tudo bem? Então você começa a ter agora esse núcleo atraindo mais matéria na direção dele. O que acontece? Não sei se vocês já assistiram 2001 Odisseia no Espaço. Lá a ideia o que é? O Sol vai apagar. Então qual seria a ideia da humanidade? Pegar um monte de matéria e jogar em Júpiter para que a massa de Júpiter atraísse com muita força essa matéria e o incendiasse, gerando o que nós conhecemos como anã marrom, que seria uma estrela de pequena grandeza, mas que teria energia para manter o nosso sistema aquecido, tá? Então é isso que acontece. Você tem lá a matéria se aproximando, se juntando, se aglomerando numa região do espaço e você então tem o processo agora de aquecimento naquele ponto. Então você tem a liberação de energia ali. Então começa a ter um processo, vamos dizer entre aspas, tá? Um processo incandescente. Então você tem ali, é como se o núcleo incendiasse, tá?
Só que, como eu disse, você tem uma grande quantidade de matéria agora numa região do espaço. Então, tudo que vai se aproximando vai sendo atraído. Consequentemente, você começa a fazer com que, dentro do núcleo dessa estrela, começa-se alguns núcleos de hidrogênio, hélio, lítio, vão se fundindo também. Então você tem uma grande quantidade de energia empurrando, que é a força gravitacional, né? Esses núcleos. E muita energia, né? Então tá ocorrendo a liberação de energia. Forma-se os núcleos, ocorre a liberação de energia. Você tem até, vou colocar aqui um dos gráficos mais importantes da física, da química, né? Ele mostra o quê? Ele mostra que você tem energia zero a uma certa distância, né? Os núcleos. Quando eles vão se aproximando, a energia cai muito, ou seja, começa a se tornar favorável esses átomos se aproximarem. Só que chega um ponto que você não consegue mais empurrar esses núcleos, e aí tem a repulsão. Aí você vê que o gráfico, né, a linha, ela explode exponencialmente. Por quê? Porque aqui você não tem mais a possibilidade. Eles vão se repelir e vão ficar longe para sempre. Então você tem, se você quiser manter eles próximos, você teria que fornecer muita e muita energia. É assim que a gente analisa este gráfico, tudo bem? Então o que acontece? Dentro da estrela, você tem muita pressão devido à força gravitacional e também muita energia sendo liberada. Então você faz o que? Você transforma a estrela numa fábrica de novos elementos químicos. E é assim então que começam a surgir os outros elementos químicos que a gente tem na tabela periódica. No total, elementos químicos naturais são 92. Então vai do hidrogênio até o urânio. Dali para frente são chamados de elementos transurânicos, que são os elementos que são gerados artificialmente, tudo bem? Então é bastante interessante a gente ver como que é esse processo. É claro que se a gente for tentar fazer isso, existem cálculos muito complexos, existem características físicas que muitas vezes elas não são facilmente compreendidas, né? Como por exemplo, como era a matéria no início, né? Como a gente tenta fazer uma alusão com a matéria escura, que a gente não tem noção nenhuma do que é isso, e corresponde grande parte do universo, inclusive, né? Se você tem interesse nisso, eu já fiz um vídeo, vou deixar o link aqui em cima, que fala sobre matéria escura, tá? Mas é um negócio, assim, que é incompreensível, tá? Mas aí a gente pode nos questionar, né? Quais são os elementos químicos mais importantes? A gente costuma pensar o seguinte, o que é mais importante é aquilo que está relacionado com a vida. Tá? Então, quando a gente vai falar de vida, a gente sempre lembra de alguns elementos químicos especiais, como hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. E também fósforo, tá? Fósforo e enxofre são bastante importantes. Tá? Mas principalmente carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, esses quatro. Né? Hidrogênio, porque ele auxilia na formação das ligações de hidrogênio entre carbono e oxigênio, muitas vezes, né? Então você tem nas estruturas orgânicas isso. E além disso, você tem o nitrogênio, que ele é responsável pelas bases nitrogenadas que se encontram no nosso material genético. Então, quando você vê lá o material genético, você vê que entre as bases nitrogenadas você tem as ligações peptídicas, que são ligações entre carbono e nitrogênio, tá? Então você tem isso, é extremamente importante, tá? Então nitrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio para a gente é extremamente relevante. Também é muito relevante porque hidrogênio e oxigênio se encontram na água, H2O. Então tudo que gira em torno desses quatro elementos é de extrema importância para a gente. Obviamente, a natureza se utiliza de hidrogênio e oxigênio, né? Mas principalmente hidrogênio, porque você tem uma abundância muito grande de hidrogênio no universo. Então, para que aquilo seja funcional, o universo tem que se utilizar daquilo que ele tem em abundância. Até parece que o universo é um ser humano, né? Ele é um engenheiro agora, né? Ele vai montar as coisas, mas não. A gente tem que entender o universo como um sistema que se utiliza do que ele tem abundante. Então tem que ser energia e hidrogênio. Então o hidrogênio é um dos elementos mais importantes porque ele é o mais simples de todos. É somente um próton e um elétron. Tá? Então o elemento mais importante da tabela periódica é, se a gente parar para pensar, o hidrogênio. Ele que é os primórdios de tudo. Tudo surge dele. Então é o hidrogênio
o elemento mais importante da tabela periódica. Só que, como eu falei, a gente olha muito para o ser humano, né? Então, o que o ser humano considera de importante para a existência dele. Mas, na realidade, a nível de universo, não tem tanta necessidade, por exemplo, de que alguns elementos químicos são extremamente importantes para a gente, como, por exemplo, o nitrogênio, que eu falei lá do material genético, né? Não faz tanto sentido, apesar de ele ser abundante, né? Mas não faz tanto sentido. Por exemplo, no universo, o que você tem de importante? Hélio. E o hélio para a gente, na vida, né, não serve para nada. O hélio é um gás nobre, ele não reage com nada, né? Mas ele está relacionado com geração de energia, tá? Então, na realidade, não existiria vida sem a existência do hélio, mas depois ele não interage mais com a gente, tá? Mas ele é muito importante, por quê? Porque ele se encontra nas estrelas. Não é à toa que o próprio Sol, no passado, né, na Idade Clássica, era chamada de hélio, né? Então, o Sol é uma fábrica de gás hélio, tudo bem? E o hélio é extremamente comum no universo, tá? Então, a gente sabe que hidrogênio e hélio são bastante importantes, tá? Depois, o que a gente tem de muito importante no universo? A gente tem a presença de alguns gases, como o oxigênio, que ajudam na formação de rochas. Então, por exemplo, quando a gente observa algum planeta, a gente vê que ele tem, se ele é um planeta rochoso, ele tem o que? Ele tem uma superfície baseada em ferro, como por exemplo, a gente tem o Marte, né? Então tem muito óxido de ferro lá, se não me engano em Vênus também tem bastante, né? Então, quando a gente observa um cometa, né, um asteroide, a gente observa que eles são formados por alguns metais, na realidade alguns óxidos metálicos, né? Então o oxigênio é muito importante. É muito comum então você ter ferro, níquel. O próprio centro da Terra é formado de ferro e níquel, né? No caso, ferro e níquel derretido, né, no estado líquido. Então, a gente observa que, na realidade, para o universo, ele não está muito importando se existe vida ou não. Então, você tem alguns elementos químicos, como ferro, níquel, oxigênio, são muito importantes para que você tenha coisas sólidas, vamos dizer assim, no universo. Mas, por exemplo, carbono também é bastante relevante, uma vez que ele é formado, por exemplo, em núcleo, nos núcleos de algumas estrelas. Estrelas vermelhas, no caso, né? Então você tem ali a formação desse elemento químico que é muito importante, né, para a vida na Terra. E isso aí também demonstra que ele é bastante abundante, uma vez que ele pode ser utilizado para fazer cadeias. Então tem dois elementos químicos muito utilizados pela natureza, né, para fazer cadeias, né, processo de concatenação. É o carbono e o silício. Se a gente parar para pensar, o silício também é muito importante, uma vez que alguns processos vítreos você tem no universo inteiro, né? Então, por exemplo, você vai encontrar silício na Terra, assim como você encontra silício na Lua, você vai encontrar silício em outros planetas, né? Mas o carbono, por exemplo, ele é muito comum. Então, você encontra algumas piscinas no universo, né, espalhadas pelo universo, em alguns planetas, piscinas de metano. Além disso, muitos planetas têm sua atmosfera baseada em algumas coisas oriundas de carbono. Não metano especificamente, porque se você tiver uma atmosfera de metano, muito provavelmente você pode ter vida. Mas, por exemplo, em algumas luas de Saturno, Encélados, por exemplo, você tem o quê? Você tem ali umas piscinas, uns mares, uns lagos de metano. Mas metano numa forma que ele é considerado metano mineral e não metano orgânico, porque você não tem uma variação ali, se mantém sempre. Um dia eu posso até explicar como é que eles fazem essas análises, né, de espectroscopia de um outro corpo celeste, né? Mas essa que é a ideia. Então os principais elementos do universo são hidrogênio, hélio, né, são os principais. A gente pode pensar no lítio como algo muito importante, mas não necessariamente ele é um dos elementos. Ele é um elemento simples, né, então você consegue produzir ele a partir de hidrogênio, né, 3 átomos de hidrogênio, ou a junção de um átomo de hidrogênio com um de hélio, né, mas ele não é tão comum a nível de estruturação do universo. Ele vai ser encontrado muitas vezes em núcleos de estrelas que dão origem a outros elementos químicos, né? Então é aquele bloquinho que é um coringa para montar outros bloquinhos, né? Que seriam outros átomos. Mas então os elementos mais importantes, se a gente pode dizer, né? Do universo seriam
o hidrogênio, o hélio e, obviamente, o carbono. E isso é uma grande resposta para a gente do porquê a vida é baseada em carbono. Então, a gente tem hidrogênio, hélio, carbono e não podemos esquecer do oxigênio. Então, olha que interessante que é isso. A gente tem hidrogênio extremamente abundante, hélio não funciona com a gente, né? É um gás nobre, mas está relacionado com núcleo de estrelas, né, para gerar energia. Carbono, que é praticamente o elemento relacionado com a vida, e o oxigênio, que se liga ao hidrogênio e ao carbono, né? Formando o quê? Formando uma das moléculas mais complexas que a gente tem, por incrível que pareça, que é a água. Depois eu faço um vídeo explicando mais sobre características da água e do quanto ela é bizarra, tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se for possível, curte esse vídeo, se inscreva no canal e clique lá no sininho para você sempre receber mais vídeos sobre curiosidades científicas. Dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou deixar uma lista de livros para que você possa começar um processo de erradicação do analfabetismo científico, seja com você mesmo ou com pessoas que você gosta. Isso é muito importante, tá? Então dá uma olhada ali que tem uma lista de livros, se você quiser até comprar, você ajuda o canal, tudo bem? Então muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.